Boas, pessoal, tudo bem? Pastor Marcelo Ferreira falando aqui do Teologando mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você está na playlist do Bíblia Simples, que tem por objetivo lhe ajudar de maneira prática a estudar e compreender o livro de Deus. Estamos usando como base da conversa o material do Instituto Alvo, que você pode encontrar pelo link aqui na descrição, usar em estudos bíblicos com liderança, com células, enfim, grupos pequenos, escola bíblica. É um material bastante útil e nós estamos aqui usando como plataforma para nossa reflexão a respeito da visão da Bíblia e para que assim nós possamos conhecer a Deus melhor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um beabá do Antigo Testamento, tá bom? É muito importante que você conheça a palavra de Deus desde o Gênesis, na verdade, não é? E não faça um salto para simplesmente ler apenas o Novo Testamento ou os Evangelhos. É interessante porque Philip Yancey, naquele livro A Bíblia que Jesus lia, ele falou algo bastante interessante que eu vou ler aqui para você. Olha só, ele disse assim: quando lemos o Antigo Testamento, estamos lendo a Bíblia que Jesus lia e usava. Trata-se das orações que Jesus fazia, dos poemas que memorizava, dos cânticos que entoava, das histórias de ninar que ouvia quando criança, das profecias nas quais refletia. Ele reverenciava cada jota ou tio da Bíblia hebraica. Quanto mais entendermos o Antigo Testamento, mais entenderemos o próprio Jesus. Bastante interessante essa declaração, então, aqui de Yancey. E quando você abre, então, a sua Bíblia, nas primeiras páginas, você vai perceber ali que tem lá a divisória entre os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Você já aprendeu aqui, na nossa playlist, que a Bíblia tem 2 testamentos, 2 alianças, mas uma única história. Muito embora ela está falando sobre 2 momentos que regulam a relação do povo com Deus, mas é uma única grande história a respeito da salvação de Deus em Cristo Jesus. E já vimos também que essa grande história pode ser dividida didaticamente em 4 pilares. O primeiro deles é a criação, em Gênesis 1 e 2, a queda do homem no pecado, em Gênesis 3, a história da redenção apontando para Cristo e cumprindo-se nele quando ele, o Rei Messias, chega e vive a sua vida perfeita, morre na cruz pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, promete que vai voltar e inaugura um novo tempo pelo Espírito Santo, o tempo da igreja. Então temos aí a história da redenção na qual nós estamos e estamos a aguardar a consumação de todas as coisas. O quarto pilar dessa história, que é a volta de Jesus, a instauração de novos céus e nova terra, a consumação de todas as coisas com restauração do reino que Deus havia criado e estabelecido. Muito bem, quando você vai ao Antigo Testamento, você vai perceber ali que tem 39 livros na sua Bíblia protestante. Se falamos aqui da Bíblia Católica, são 46. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que são os livros apócrifos escritos naquele período interbíblico que fica entre o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o início do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Foi um período em que houve muita produção literária em Israel e esses escritos não foram considerados inspirados aí dentro da tradição, e só mais à frente, no Concílio de Trento, no século XVI, é que a Igreja Católica vai considerá-los como inspirados. Por isso essa diferença: o Antigo Testamento na Bíblia Protestante tem 39 livros, enquanto que na Bíblia Católica são 46. Vamos falar aqui da Bíblia Protestante como plataforma da nossa reflexão do vídeo. O Antigo Testamento começa com o Pentateuco, com 5 livros que são chamados livros da lei. São escritos por Moisés e são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são fundamentais porque estabelecem a origem do mundo, de todas as coisas, Deus como um ser criador, como é que o pecado entrou no mundo e destruiu tudo aquilo, né? ou corrompeu a raça, poderíamos dizer a melhor palavra, corrompeu a raça e o mundo e o cosmos e a natureza, como que isso se espalhou por nações e por povos ali no crescente fértil, e depois como é que Deus chama um homem chamado Abrão e faz a ele uma promessa para que ele seja parte da história da redenção de Deus. E aí vem a história dos patriarcas, de Abraão vem para Isaac, Jacó
e José é onde termina o livro de Gênesis. Depois, Êxodo, Levítico e Números, temos a história deste povo, o povo de Deus, no processo de ser liberto da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés, alguém chamado por Deus, protegido por Deus, para então conduzir o povo para fora da escravidão. Eles vão para o deserto, passam pelo Mar Vermelho, recebem a lei da mão de Deus no Sinai e durante esse período eles aprendem como é que deveriam viver. Essa lei tinha aspectos cerimoniais da adoração, aspectos civis, porque isso era também a constituição da nação, e aspectos morais, como nós conhecemos, por exemplo, os 10 mandamentos. Eles receberam também o tabernáculo da parte de Deus, como é que eles deveriam adorar a Deus, um Deus santo que havia os separado dentre todas as outras nações que ali estavam, e como é que essa vida de adoração deveria se dar. E temos o relato de como esse povo passou 40 anos no deserto por causa da sua reclamação, por causa da sua desobediência, ingratidão, e toda aquela primeira geração que foi liberta lá da escravidão do Egito morreu, e apenas a segunda geração é que pôde ter o acesso a entrar na terra prometida. E aí temos o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Essa segunda geração recebe a lei outra vez, ou na verdade Moisés repete a lei para que eles estejam preparados para conquistar a terra. Então, o Antigo Testamento começa com 5 livros, que são os livros da lei. Olha que interessante. Então, não é a respeito de simplesmente uma organização do Antigo Testamento em ordem cronológica, mas por estilos literários. Depois desses 5 livros da lei, nós vamos ter o quê? 12 livros históricos. É o que vai vir depois. E eles também não estão em ordem cronológica. Temos alguns ali que são imediatos ao período de Moisés, como por exemplo Josué. E depois temos outros livros que vieram após o exílio, não é? Como por exemplo o livro de Esther. Então é preciso ficar atento a isso, e quando você lê a Bíblia, precisa conectar com outros escritos da época dos reis, de Crônicas, de Samuel, a história dos profetas, e tudo isso é possível você encontrar auxílio, apoio em outros livros ou mesmo na internet. Depois a Bíblia vai organizar o restante do Antigo Testamento com livros poéticos, com 5 livros poéticos, são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São características diferentes de poesia em cada um. O livro de Jó quase como uma epopeia, aqueles diálogos com seus amigos a respeito do sofrimento, dos méritos do sofrimento, por que é que o sofrimento o estava atingindo, se ele era um homem justo e íntegro e não entendia o porquê daquilo tudo. E Jó é considerado, inclusive, cronologicamente, o primeiro livro do Antigo Testamento escrito, ele como um contemporâneo de Abraão. E depois temos os conhecidos Salmos, que muitas casas deixam, não é, a Bíblia aberta num salmo. Era o inário do Antigo Testamento, o inário do povo de Deus que cantava e recitava essas orações. O livro de Provérbios, de sabedoria, de Salomão, Eclesiastes também escrito por Salomão, Cantares, a história de amor de Salomão com a Sulamita, e portanto assim fechamos aquele período dos livros poéticos. Então já temos aqui 3 categorias. Os primeiros 5 livros da lei, depois temos os 12 livros históricos e 5 livros poéticos. E aí passamos para os profetas. Temos os profetas maiores. Por que maiores? Porque são livros grandes, só por isso. E depois os profetas menores. Por que menores? Porque são livros pequeninos, curtinhos. São 4 profetas maiores e depois são 13 profetas menores. Em termos de desenvolvimento histórico da nação de Israel, é importante pensarmos que após a morte de Moisés, quem assume a liderança é Josué, que era um guerreiro. É ele quem vai liderar o povo para a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E depois disso, nós vamos perceber o povo sendo guiado por juízes. E tem vários conflitos locais, momentos em que esse povo está obediente a Deus e por isso a vida é pacífica, conforme a aliança havia prometido lá em Deuteronômio, e outros momentos em que eles se envolvem em desobediência, idolatria e num ciclo constante de quedas em que precisam clamar ao Senhor por livramento, e então Deus levanta um juiz para livrá-los de uma situação de opressão. Até que chegamos ao profeta Samuel, que também é considerado o último dos juízes, e é nesse período que vai se iniciar a monarquia em Israel. O povo vai pedir e solicitar um rei, como todas as outras nações. Há ali uma relutância da parte de Samuel, ele fala com Deus, e seguindo o pedido do povo por um rei, Deus assim lhes faz.
e inicia o período monárquico, com Saul como primeiro rei. 40 anos depois entra o segundo rei, o famoso rei Davi, e depois o terceiro rei, o rei Salomão. São os 3 reis que reinam 40 anos cada um no período da monarquia unida. Depois de Salomão, a monarquia vai se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul com 2 das tribos de Israel, chamadas ali de Judá. E a parte de cima vai ser reconhecida e chamada como Israel. Vão ter 2 capitais, em Jerusalém, na parte do sul, e Samaria será a capital de Israel, na parte do norte, das 10 tribos que sobraram. Vamos perceber nessa história muito desvio de Deus. Na parte do Reino do Norte não houve um rei que prestasse dentro das estipulações da aliança. E no Reino do Sul, quase todos eles também cometeram idolatria e fizeram todo o povo pecar e desviarem-se de Deus e da sua aliança. É nesse instante que Deus levanta os profetas para denunciar a nação do seu pecado, da sua idolatria, das suas desobediências, que retornassem para Deus conforme a aliança já apontava. Ou seja, se o povo não obedecesse ao Senhor, veriam situações cada vez mais difíceis e apertadas que culminariam com o exílio e a dispersão, ou seja, o domínio de nações vizinhas sobre eles. Isso aconteceu com o Reino do Norte, primeiramente, no ano de 722 a.C., quando a Assíria veio e assumiu ali o controle da Zona Norte e misturou-se em termos de etnia, casamentos, dispersando todo o povo de Israel. E mais tarde, no ano de 605 a.C., Nabucodonosor, comandante dos exércitos da Babilônia, sitiou a cidade de Jerusalém. Depois, em 597, fortaleceu o seu cerco e em 586 destruiu completamente a cidade, queimando os seus muros e tornando o seu templo e as casas em completa ruína. É nesse período que o povo é levado para a Babilônia e lá fica cativo por 70 anos. E depois dos 70 anos, o Senhor, por meio de Ciro, desperta o seu coração, já era um outro governador da Pérsia que estava no comando, e o povo tem a permissão para retornar para sua terra, para reconstruir o templo, reconstruir os muros, e aí a história de Esdras, a história de Neemias. Então é tão interessante perceber nessa grande história da redenção que o Senhor está construindo, apontando aí e preparando o caminho para a chegada de Jesus. Quando nós pensamos na organização que os judeus fizeram da Bíblia hebraica, eles organizaram em apenas 3 grandes blocos, que também não foi de maneira cronológica, mas em estilos literários, que foi a lei, os profetas e os escritos. É interessante perceber que Jesus, quando ele fala sobre o Antigo Testamento, ele usa essa categorização que era utilizada no seu tempo. Por exemplo, quando você vai ao texto de Lucas, capítulo 24, quando Jesus tem aquela conversa com os discípulos de Emaús, ele já ressurreto, mas aqueles homens estão desolados porque não percebem que Jesus havia ressuscitado, estava ali com eles na conversa do caminho. Veja só o que disse Jesus. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Numa outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, 16 e 17. Como você pode ver, o próprio Jesus citava a abrangência das Escrituras nessas categorias de lei e profetas, como sendo aquilo que representava a revelação de Deus para o seu povo. Portanto, como você pode perceber, é muito importante que a gente tenha uma visão geral, um beabá do Antigo Testamento, para compreendermos inclusive as coisas que se cumpriram em Cristo. Aqui na revista do Bíblia Simples, o Marcos Soares diz assim: o Velho Testamento lança sementes da revelação e o Novo Testamento faz a colheita dos seus frutos. Portanto, a minha sugestão é que você não deixe de ler o Antigo Testamento enquanto aprende a ler o Novo também. Você vai entender o livro de Hebreus
quando tiver uma noção, por exemplo, do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Quando você conhecer um pouco do livro de Levítico e saber como é que funcionava as leis referentes ao tabernáculo, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, às festas judaicas, essas coisas vão fazer mais sentido e você vai apreciar a grandeza, a profundidade, a abrangência da obra de Cristo. Assim, lembre-se, faça as conexões. Leia os profetas à luz da lei de Moisés e à luz da aliança em Deuteronômio, capítulos 28 a 30. Enquanto você faz essa leitura, conecte com os períodos dos reis, por exemplo, que estão lá no livro de Samuel, Reis, Crônicas, e você vai perceber, por exemplo, o caráter do povo naquele período, o tipo de rei que estava no governo e como era esse governo político, se era voltado para Deus, se era voltado para a idolatria, e assim nós conseguimos conectar todas as coisas e aprender quem é o nosso Deus e como essa história da salvação estava a ser tecida para ser preparada e cumprida completamente em Cristo, do qual nós somos todos beneficiários. Eu quero terminar esse vídeo com mais uma frase do Philip Yancey, naquele livro A Bíblia que Jesus lia. Yancey diz assim: estamos precisando hoje de uma experiência inversa à do caminho de Emaús. Os discípulos conheciam Moisés e os profetas, mas não conseguiam imaginar em que se relacionavam com Jesus Cristo ali, naquele caminho, ele andava com eles. Mas a igreja dos nossos dias conhece Jesus, mas está rapidamente perdendo todo contato com Moisés e os profetas. Isso então dá-nos um desafio de que nós possamos revisitar as páginas do Antigo Testamento do jeito certo, considerando todo o abismo cultural, linguístico, geográfico para nós aqui do Ocidente, para que possamos compreender a mensagem que foi dada por Deus aos leitores originais e dentro desse progresso da revelação, pensando que isso tudo estava preparando o caminho para o nosso Senhor e que nós já o conhecemos na leitura do Novo Testamento. Então, que Deus o abençoe. Eu quero deixar aqui uma tarefa de casa para você fazer. Primeiramente, pegue no livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 3. Ali nós temos 2 discursos do apóstolo Pedro, são pregações em que ele conecta o movimento da vinda do Espírito e a pregação de Jesus com profecias do Antigo Testamento. Anote tudo que tem lá a respeito de promessas e profecias do Antigo Testamento que cumpriram-se em Cristo. A segunda tarefa, essa é boa. Tente falar de Jesus somente usando versículos do Antigo Testamento, ok? E eu quero que você comente aqui embaixo quais são os versos, os capítulos do Antigo Testamento que você usaria para falar de Jesus, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo do Teologando.